Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Queridos e amados irmãos, antes de trazer aqui uma palavra, estou gravando aqui mais um vídeo para colocar no meu canal do YouTube, canal Livres para Adorar, e também colocar um pedaço desse vídeo, né? Vou colocar lá no meu Instagram, Missionário Ivanei Barbosa, e também no grupo do WhatsApp, Igreja Livres para Adorar. Ligue para mim no 084 99 40 0030, que está anexado no meu WhatsApp agora, né? Está anexado o número do meu Pix. O Pix está aberto para receber qualquer valor, 50 centavos, R$2, R$1. Não deixe de ir e abençoar a obra de Deus. Não deixe de abençoar esse pequeno missionário, amém? Que está aqui se esforçando para falar de Deus e cuidar da família. E para você colocar qualquer valor, você apenas coloca uma cruzinha, né? Aí 55 84 9. Aí depois que você botar esses números aí, você coloca o meu número do WhatsApp, 9940 0030. E aí você pode colocar lá o valor que Deus colocar no seu coração para você botar. Então, fazendo assim, você vai estar me ajudando eu continuar a obra do Senhor Jesus, amém? E abençoar esse humilde pequeno homem de Deus, o diácono Ivanei Barbosa. Vamos lá para a palavra que eu quero entregar nessa noite, aqui em nome de Jesus, amém? E a palavra que eu quero entregar nessa noite aqui nesse vídeo encontra-se no livro do Evangelho, escreveu segundo São João, capítulo de número 1, versículo 12. Eu vim para os que eram meus, mas os meus me rejeitaram, mas todos os que vieram a mim e obedeceram os meus estatutos, foi dado o poder de ser filho de Deus, amém? Deus, Pai amado e Pai querido, nesse momento eu quero, meu Pai, pedir a direção dessa palavra, que o Senhor venha, meu Pai, não abrir da minha boca, eu venha falar aquilo, não que os seus servos querem ouvir, mas o que eles precisam ouvir, meu Pai, e que eu não venha falar aquilo que eu quero, mas que o Senhor quer através de mim. Coloca a partir de agora, meu Pai, um guarda aí na minha boca, para que eu não venha falar, meu Pai, nada que venha de mim, que venha falar do Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, falar através de mim, para edificação, para transformação, libertação, cura e transformação e salvação, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Amém? Amém. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Então vamos lá. Quando Jesus, ele disse que ele veio para os que eram seus, né? Jesus ele veio para os que eram para ser para ele. Só que infelizmente, lamentavelmente, né? Os que estavam na promessa, né? Os que eram filhos da promessa, infelizmente a maioria rejeitaram, né? Rejeitaram o Filho de Deus como Senhor e Salvador. Alguns ainda reconheceu como Salvador, outros não quis ter Jesus como Senhor, né? Porque você ter Jesus como Senhor é diferente, é totalmente diferente de que como Salvador. O que adianta eu ver Jesus como meu Salvador? Não, Jesus é Salvador de todos. Ele é Salvador de todos. Ele não fez acepção de ninguém. O homem é que dá as costas, tanto o homem como a mulher, né? Por causa do pecado, né? Por causa dos manjares, por causa das libertinagens, das devassidão de pecados que tem aí, da prostituição, do adultério, da mentira, do engano, né? Por causa de tudo isso, as pessoas preferem viver mais no pecado do que viver no Espírito, de que se preparar, se santificar para ter a sua vida, né, guardada por Deus e a certeza da sua salvação. Então, para que a gente venha salvar, existem alguns requisitos, existem algumas regras, né? Em todas as áreas existe a hierarquia, né? Existem normas, existem regras para ser seguido, né? Não ser e ser obedecido. A gente precisa entender que a gente temos que estar a cada dia entendendo que a gente precisa a cada dia, todos os dias, da misericórdia, do perdão, da graça imerecida,
né, do nosso Deus, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a graça redentora, Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Amém? Então Jesus disse assim: eu vim para os que eram os meus. Quem era os que estava preparado para ser para Jesus? E Jesus veio e eles o rejeitaram. Os judeus, eles o rejeitaram Jesus como Senhor até agora, até hoje. Os judeus ortodoxos, radicais, né, eles estão esperando Jesus. Eles não, no ano 70, né, foi a vinda de Cristo. Alguns estão pregando aí dizendo que Jesus não vai vir pela segunda vez. Veio no ano 70 e veio para salvar, só que aqueles que deu para ele salvar, ele salvou. Os que não deu, vai ficar perdido aqui para servir o anticristo, para ir morar na eternidade, né, com Satanás e seus anjos, né, caídos. Lá em Mateus fala isso, que o inferno ele foi feito, né, para Satanás e os seus anjos e todos aqueles que servem a ele. Então já está aí, o palco já está preparado para o anticristo, né? Os sinais estão fortes. Jesus ele veio para plantar a sua igreja. Alguns teólogos, né, alguns ensinadores do evangelho diz que Jesus não veio para plantar a igreja na terra. Ele veio para salvar. É verdade. Ele não veio para plantar a igreja, ele veio para salvar. Só que quando ele subiu, por causa da grande misericórdia que ele tem pela nação, os que ficaram para trás, né? Jesus está dando uma segunda chance para as pessoas se redimir, reconhecer que está errado, reconhecer, se arrepender. E aí então, por isso que Jesus foi e levantou o apóstolo Paulo, né? Levantou o apóstolo Paulo para ser o doutrinador da igreja e para ajudar Pedro, porque Pedro ficou como cabeça, né? Uma espécie de um pastor presidente. Ele ficou como líder dos irmãos. E ali se iniciou a igreja, né? Junto com Barnabé, Filipe, Pedro, Paulo e João Marcos, e todos se uniram ali. E também Apolo, né? Foi um grande pregador da palavra de Deus. Que pena que não ficou sequer uma folhazinha, pelo menos escrito, com que Apolo falou, que Apolo pregou. Porque as mensagens de Apolo eram tão grandes que o próprio apóstolo Paulo chegou a comentar, né? A elogiar o Apolo. Porque o apóstolo ele veio plantar o evangelho, a igreja, né? Então quando planta o evangelho, precisa do templo, né? Para formar os discípulos. E a igreja é quando tem 2, 3 ou 4 ou 5, como Jesus disse: onde tiver 1, 2 ou 3 reunidos do meu nome, lá eu estarei presente. Então ali a igreja passa a ser igreja quando tem de 2 pessoas para cima. Enquanto isso, se for só eu posso dizer assim: eu sou morada de Deus, eu sou templo e morada do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz isso. Eis que hoje tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás, as coisas, né? Eis que hoje tudo se fez novo. Então a gente passa a ser templo de Deus. Aí quando a gente tem 2, 3 ou 4 ou 5, aí cria uma comunidade, um grupo, né? Que se chama igreja. Então a igreja, ela é formada em grupos. Eu já vi uma irmã e um irmão dizendo: eu não gosto de grupo. Então eu não gosto de Jesus, porque Jesus andava em grupo. Era 12 que caminhava com ele. Depois lá na frente começou a andar 70. Lá em Lucas 10, ele levanta 70 discípulos. E hoje são milhões. Aí você em casa, então você não gosta do seu pai, de sua mãe, do seu irmão, não, irmão? Da sua irmã? Você não gosta da sua família, não? Porque são grupos. Quando todo mundo está reunido, todo mundo está junto. É o quê? É grupos. Então não destroça essas coisas, não despreze. Lá em Zacarias, né? No livro de Zacarias, Deus ele usa o profeta Zacarias para dizer assim: não desprezei as coisas pequenas, porque hoje pode ser pequeno, mas amanhã pode ser grande. E o que é grande hoje, ontem era pequeno. E o que é pequeno hoje, amanhã pode ser grande. Então não despreza aquilo que é pequeno. Use o que você tem. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Guarda o que tu tens, né? Para que os outros não venham e não tomem a sua coroa. Guarde o seu dom, o seu talento, irmãos. Guarda a sua salvação. Não deixe que a soberba, que o orgulho, né? O egoísmo
né, venha dominar o seu coração. Não deixe que a falsidade, a inveja, venha dominar o seu coração. Não deixe que a frieza espiritual, a iniquidade, venha dominar o seu coração. Não deixe que essas coisas demoníacas, né, esses disse-me-disse, essas picuinhas, esses falatórios, essas falácias, né, venham lhe sufocar ao ponto de você se apostatar da fé e se desviar. Lá no livro de Mateus 24, versículo 12, 13, né, Jesus disse assim, ó, que se por se multiplicar a iniquidade de alguns, o amor de muitos esfriarão, mas os que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 6, versículo 33, 34, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, né, acrescentado, porque só basta cada dia o nosso mal. Todo dia temos um mal para enfrentar, todo dia temos lutas, temos batalhas, todo dia temos um leão para matar, mas maior é o que está conosco do que o que está lá fora, e nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, porque se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Nós somos mais que vencedor. Romanos 8, versículo 17, a parte B do versículo, né, o apóstolo Paulo diz lá que nós somos mais que vencedor. Em tudo temos que dar graça. Aí no versículo 28 diz assim, ó, porque todas as coisas cooperam, contribuem, né, para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que foi chamado para o seu decreto. Jesus veio para os que eram seus, Jesus veio para os judeus. Só que até hoje eu louvo a Deus pela vida deles, daqueles que são radicais, né, que não quis aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu louvo a Deus pela vida deles, porque se eles tivessem aceitado, irmãos, o gentil estava perdido. Nós estava perdido, porque a salvação não tinha alcançado ao gentil, tinha sido alcançado só para eles, porque até então a promessa, o que a Bíblia fala, né, foi só para um povo escolhido. A salvação veio só para aquele povo só. Tem ensinamento por aí, o povo ensinando, dizendo que a salvação não veio para nós não, veio só para os judeus. Só que os próprios judeus rejeitou a maioria, né? Alguns já tem aí na sinagoga, algumas sinagogas que se chama, os judeus têm em Jerusalém uma sinagoga que se chama Templo Judaico do Nazareno, né? Que crê em Jesus como Senhor e Salvador, que são seguidores, se tornaram seguidores de Cristo. Não significa, irmãos, que seguir Jesus é uma coisa. Eu quero deixar mais claro para você entender melhor. Você ouvir falar de Jesus é uma coisa. Bartimeu ouvia falar de Jesus. Jó ouviu falar de Deus. Quando chegando em Jó 42, ele disse, agora verdadeiramente eu conheço o meu Deus. Aleluia. O cativeiro de Jó foi mudado na hora que ele passou a conhecer, né, o verdadeiro Deus. Na hora que você começar a conhecer o verdadeiro evangelho, você vai ser liberto. Por isso que Jesus diz lá, e conhecereis a verdade, né? Em João 8, 32, né? E 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. João 14, versículo 6. Jesus, ele dá essa resposta para Tomé. Tomé faz a pergunta, né, no versículo 5. João 14, 5. Jesus, por qual caminho irei para encontrar contigo? Aí no versículo 6, Jesus responde para Tomé. Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aí quando você vai lá em João 20, capítulo 20 de João, versículo 27, né? Tá ali Jesus mandando Judas, Tomé ser crente. Tomé, não seja incrédulo, mas sim seja crente. Jesus não mandou nós ser católico. Jesus não mandou nós ser religioso. Jesus não mandou nós ser espírita. Jesus não mandou nós ser cartelista, budista, islamista, né? Fazer parte do Islã, né? Jesus não mandou nós ser muçulmano. Jesus não mandou nós ser judeu. Jesus mandou nós ser adorador dele. Adorará, né? Lá em João 4, versículo 24. Já chegou a hora que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. O espírito, né? A gente temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Aprenda a adorar Jesus da maneira como Jesus precisa ser adorado por nós, porque Ele é o nosso Senhor e nosso Salvador. Ele veio para os que eram os seus, mas infelizmente os seus, né, o negaram, o rejeitaram. Mas os que vieram a Ele e obedeceram a Ele, seguiu. Porque você seguir já é o primeiro passo. Não, o primeiro passo é você reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador, né? O segundo passo é você se arrepender dos seus pecados e se converter, irmãos.
aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Terceiro passo é você seguir Ele. Quarto passo, 5 passos, 5 atitudes, né? É você praticar o evangelho do amor, o evangelho da reconciliação, o evangelho do perdão, o evangelho da união, da comunhão, da misericórdia, né? Que você venha ter misericórdia do próximo, como Deus está tendo de você, meu irmão. Jesus te ama. Então não persiga, não persegue, não fique perseguindo, não seja um Saulo de Tarso. Saulo, né? Saulo de Tarso foi inventado de perseguir os cristãos lá no caminho de Damasco. Estava aí no caminho de Damasco. Antes de chegar em Damasco, veio uma luz forte e candeou ele, candeou o cavalo, né, se levantou, ele caiu do cavalo e ali veio nele uma cegueira, uma escama. E ali ele escutou a voz: Paulo, 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 por que tu me persegue? E Paulo pergunta: quem é? Quem é, Senhor? Que é essa voz? Eu nunca ouvi, ele nunca tinha ouvido, até então nunca tinha ouvido a voz de Jesus. Aí Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Quando você está perseguindo os meus, é a mim que você está perseguindo. Por isso que Jesus disse assim: amai-vos os vossos inimigos. A nossa luta, meu irmão e minha irmã, não é contra a carne, não é contra o sangue, não. Enquanto nós não aprender a ser crente de verdade, enquanto nós parar de estar acusando, julgando, porque quem acusa é Satanás. Lá no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, né? O apóstolo Paulo diz ali, ó, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor, mas os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas você pode até dizer: mas missionário Ivanei, você não está querendo combater o pecado? Não, eu tô combatendo, né, a desigualdade, a iniquidade, o farearismo, a hipocrisia. É isso que eu combato, né? Eu estou combatendo a falta de liberar perdão, falta de comunhão, de compaixão. Nós temos que se compadecer, temos que se colocar no lugar do outro, sentir a mazela do outro. Jesus fez isso. Jesus disse assim, ó: chorai-vos por aqueles que choram, se alegrai-vos por aqueles que se alegram. Você tem que aprender a cada dia se converter, irmãos e minha irmã. Todo dia nós temos que nascer de novo. Aquele que disser que não tem nenhum pecado, que atira a primeira pedra. Jesus, né? Ele disse o que o evangelista João falou, mas quem falou foi Jesus: que aquele que disser que não tem nenhum pecado está enganando a si mesmo, não há verdade em vós. Nós todos somos pecadores. Agora há uma diferença. Jesus, ele aborrece o pecado. Jesus, ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Amém? Então vamos parar de pecar, vamos parar de falar da vida alheia, vamos parar de estar se levantando contra as igrejas. Se tem igreja por aí fundando aí, seita, né? Fora da Bíblia, né? Criando um ministério que não tem nada a ver com as escrituras, criando um novo evangelho aí, deixa. Deus, ele vai cobrar desse povo. Nós não temos autoridade de cobrar, de acusar, de julgar, de condenar. Deus não fez nós para ser juiz, para estar julgando ninguém, irmãos. Deus fez nós para ser adorador de Cristo, porque a salvação, ela é individual. Cada um vai prestar conta de si mesmo a Deus. Pegue um copo com água ali, a minha vasinha d'água, por favor. Eu quero fazer aqui uma oração, irmãos. Quero apresentar aqui a água. Eu já fui criticado porque eu faço parte de um ministério que não pode fazer a oração da água, mas eu faço porque Deus toca no meu coração. Primeiro porque tem base bíblica, né? Tem base bíblica. Tá aqui minha água. Eu vou já orar por ela. A Bíblia manda nós abençoar a comida, o alimento, o pão de cada dia, a água. Eliseu, ele pegou uma salva de sal, né? E lançou sobre aquela água que nem gado podia beber, nenhum animal tinha condições de beber. Era ferrugem puro, amargava, era, né? Aí Eliseu vai e joga uma salva de sal, joga sal sobre aquela água. E eu abençoo aquela água, e aquela água se torna uma água doce, boa, tanto para beber como para cozinhar. E dá também aos animais. Os animais precisavam também beber daquela água. Deus, ele quer abençoar a sua vida se ela estiver amarga. A vida da gente está amarga, a gente abençoa. Senhor, abençoa essa água. Você bebe a água pela fé. E essa água, a unção de Deus passa a habitar na água. E você bebe com fé, pela fé. Na hora que você bebe, automaticamente, um mal que tiver dentro de você desaparece, irmãos. Você precisa entender isso.
você tem que procurar a usar a fé, né? Lá no livro de Marcos, capítulo 16, né? Versículo 15, 16, 17, Jesus diz lá, né? Ide por todo mundo, pregai meu evangelho a toda criatura e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Fazei discípulo um ao outro, né? Mateus 28, versículo 19 fala isso também, né? Aí em Marcos 16, 17, 18 diz lá: e porão sobre as mãos sobre os enfermos serão curados, falarão novas línguas, e os sinais acompanharão aqueles que crêem. Então, se você crê, irmão, na oração da água, faça, mesmo que seja contra o ministério que você faz parte. Cada uma igreja ela tem suas regras, tem as suas hierarquias, né? Eclesiástica, cada uma igreja ela tem a sua liturgia. Não significa que se uma igreja não aceita, por exemplo, a igreja que eu estou não pode bater palma. Não pode bater palma, mas está na Bíblia. Tem várias passagens bíblicas que nós temos que adorar, usar as 10 cordas, né? Temos que usar nossas mãos para adorar a Deus, batendo palma. Amém? Prestais ao Senhor o cântico com palmas. Nos Salmos fala sobre isso, amém? Então a gente precisa, irmãos, ir pela palavra, não é ir pelo ensinamento de igreja, porque dentro da igreja existem 2 estatutos, existe o estatuto de Deus e o estatuto da igreja, e as pessoas têm uma facilidade mais de aprender os usos e costumes do homem, né, de que a palavra de Deus. E o que adianta você, minha irmã, estar com a saia lambendo até lá embaixo, né? Você não usa um brinquinho, não usa uma maquiagem, não pinta o cabelo, você não faz nada, não bota nada em cima de você. E o seu coração, como é que está o seu coração? Diante de Deus. A gente não pode estar acusando ninguém não, por aquilo que a gente é por fora. A árvore ela é conhecida pelos frutos. Jesus falou isso lá em Mateus 7. Mateus 7, 16, versículo 20. Que a árvore ela é conhecida pelos frutos. Pelos frutos conhecereis a árvore. É pelos nossos frutos, não é por aquilo que a gente é por fora. Samuel, ele ia lá na casa de Jessé para ungir o novo rei. E Deus preparou o coração do profeta. Disse: olha, quando você chegar lá, não olhe a aparência. Porque eu conheço as pessoas pelo coração, não por aquilo que a pessoa é por fora, mas que é por dentro. Entendeu? Então é por causa de muita gente estar julgando que muita gente não é feliz hoje. Tem muitas pessoas aí com depressão, tem muitas pessoas aí passando por provações, por luta, porque simplesmente tocou no ungido de Deus. E no ungido de Deus ninguém toca. E tá errado, se tiver com um otário quebrado, cheio de cinza, deixa, meu irmão. Aí um irmãozinho passou no meio da rua ali, tava sem camisa de bermuda, tava vindo lá do campo, com a bola debaixo do braço. Aí você passa por perto dele, não dá a paz do Senhor, irmãos? Deixa de ser religioso, irmão. O religioso, a religiosidade não entra no céu. Jesus chegou lá no templo e viu os religiosos, os hipócritas, escribas e fariseus. Estava tudo ali, tudo bem vestido. Aí Jesus olha lá, né? Aí diz: vocês aqui é uma casa de lagartos, escorpiões e aranhas. Vocês comem um mosquito e arrotam um camelo. Vocês são tudo limpinho por fora, tudo sepulcaiado. Limpinho, mas por dentro vocês estão podres, cheio de trapo de imundice. Jesus falou isso para os fariseus. A gente não deve julgar o nosso irmão por aquilo que o irmão é por fora, porque esse irmão que você hoje maltrata, você fere com palavra, lá na frente pode ser uma bênção para você, para o seu ministério. Aí você pode até dizer: mas a gente não pode se unir e nem concordar, né? Meu irmão, os fariseus, o que é que os fariseus faziam naquela época? Eles pegavam texto isolado da lei judaica, né? Da lei mosaica, né? Pegavam os textos isolados para condenar as pessoas. Lembra daquela palavra lá da mulher adúltera, né? Predejou, matou. Aí quando chega no Novo Testamento, uma outra mulher cai em adultério. Aí eles: agora eu vou ver o que é que Jesus... Eu queria pegar Jesus. Os religiosos, os que mais perseguiu o ministério de Jesus foi os religiosos. Foi. Aí os religiosos, aí chega lá com aquela mulher adúltera, né? Por que não pegou o cara, rapaz, que passou a noite todinha com ela? Por que só levou só a mulher? Por que não pegou o camarada também? A lei tinha que ser executada para todos, né? Não podia ser só para a mulher. Foi pego em ato de adultério a mulher. Aí por que não levou um homem que passou a noite com ela também? Para ser julgado, os dois ser julgados.
Aí o que aconteceu? Aqueles fariseus joga nos pés de Jesus e diz: Jesus, lá no Antigo Testamento, nosso pai da fé, Moisés, ele abaixou um decreto que qualquer um que fosse pego em adultério, a condenação era a morte. E o que é que o Senhor diz? Matamos ela ou não? Aí Jesus estava ali escrevendo no chão. Aí ele olha, né? Olha para cada um e olha para a mulher também. Aí depois volta e olha para o fariseu que estava ali fazendo a pergunta para Jesus. E Jesus responde para ele e para todos os que estavam presentes: se algum no meio de vós, só um, que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra nela. Pode atirar a primeira pedra nela. Se tiver só um no meio de vocês, só um, que nunca cometeu o pecado, atira a primeira pedra nela, pode atirar. Aí diz a Bíblia que todo mundo começaram a soltar as pedras. Todos foram embora. Aí Jesus vai e diz: mulher, cadê os seus acusadores? Cadê? Aí ela diz: não tem nenhum, Senhor, só o Senhor. E ele diz: na verdade eu vos digo, também não te acuso nem lhe condeno, mas vá em paz e não pequem mais. Jesus, ele perdoou aquela mulher e pediu para que ela fosse e não pecasse mais. Louvado seja Deus. E disse que lá na frente depois ela entra numa casa com um vaso de alabastro, né? Depois de convertida, né? A Maria Madalena entra na casa lá do sacerdote, um escriba, né? De um príncipe da sinagoga, e começa a lavar os pés de Jesus, derrama sobre os pés de Jesus e começa a enxugar com seus próprios cabelos. Aleluia. E o fariseu disse: se Jesus soubesse quem era essa mulher, ele não deixava essa mulher tocar nele. Aí ele escuta que Jesus não era um telepata, mas Jesus, ele sondava o coração. Ele diz: olha, eu entrei aqui em sua casa e você não me recebeu com ósculo santo, não me deu um beijo em mim. Você não lavou meus pés. Essa mulher não para de lavar e enxugar com seus cabelos. Eu sei que os pecados dela são muitos, mas eu vos digo, mulher, o seu pecado todos foram perdoados. Vá em paz. Aquela mulher foi em paz. E aí, antes dela sair, ele diz: mulher, esse restinho que sobrou aí do alabastro que está aí neste vaso, não derrame, guarde para você passar no meu corpo, para você cuidar de mim depois. Louvado seja Deus. Ela foi no sepulcro com Maria, né? E foi lá cuidar do corpo de Cristo. Foi lá passar o óleo que ela tinha passado nos pés de Jesus. Foi lá limpar o corpo de Cristo. Quando chega lá, não encontra Jesus mais, deitado ali. Aparece um ser de branco, né? E diz: por que estás procurando um vivo no meio entre os mortos? Senhor, eu vim aqui para limpar o corpo de Jesus. Mas ele: vá lá, mulher. Maria. Quando ele disse Maria, aí ela conheceu a voz do seu Senhor. Aleluia. A ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Aí ela tenta se aproximar para abraçá-lo. Aí ele: não me toque em mim ainda, mulher. Não toque, porque eu ainda não subi para o meu pai. Mas vá lá diante dos seus irmãos e diga que eu vivo. Aleluia. Que eu ressuscitei. E aí começou o verdadeiro ministério das mulheres naquela região. Até então as mulheres não tinham voz. As mulheres tinham que ficar caladas. As mulheres não podiam pregar, não podiam evangelizar, não podiam fazer nada. Hoje, né, até pastora tem, né, graças a Deus, né? É alguns ministérios que não aceitam, né, o ministério pastoral. Certo que não tem na Bíblia, né? A Bíblia não ordenou a mulher ser pastora. Mas também não tem nenhum lugar na Bíblia Deus proibindo a mulher ser o que ela quer ser. Teve muitas mulheres que ajudou no ministério de Jesus.
No apóstolo Paulo, o ministério do apóstolo Paulo, também teve muitas que caminharam, que ajudaram. Até Priscila, né, foi uma das que mais se destacou. E a função dela era a função de diaconisa. Apesar dela não ter recebido, né, ali a ordenança de Deus através de Paulo para consagrar ela, separar ela a diaconisa, mas ela fez o papel de diaconisa. Ela era uma secretária de Paulo. Ela levava recados em outras províncias e outras cidades. Ela viajava junto com as outras e ela trabalhou bastante no ministério de Paulo. Priscila foi uma guerreira, uma grande mulher de Deus. Então não vamos, meu irmão, se levantar contra o ministério de ninguém. Vamos fazer a obra, porque Jesus veio para os que eram os que são dele. Jesus não veio fazer acepção de ninguém. Todos que veio a ele, que seja homem, mulher, criança, Jesus disse: olha, deixa vir todas as crianças, porque dele vem, será bem-vindo no reino de Deus. Não impeça, né, as crianças a entrar no meu reino. Até as crianças hoje, tem igrejas por aí, né, que tem ministério para criança também. Amém? Vamos trabalhar para Jesus. Vamos fazer a obra. Vamos cada um usar o dom, o talento que Deus deu a cada um de nós. Não vamos se embaraçar, não vamos olhar para os outros. Vamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos olhar, como diz o salmista no Salmo 121, né? Eleve seus olhos para os montes, porque é de lá que vem o seu socorro, né? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero abençoar esta água que está na minha mão. Quero abençoar, meu Pai, que esta água ela venha servir de remédio para curar todo mal, toda enfermidade. Que esse caroço de hérnia que está no meu corpo, meu Pai, possa desaparecer. Se for da sua vontade, meu Pai, de eu passar pela mão dos médicos, que seja a sua vontade, não a minha. Que o Senhor venha usar as mãos do médico, venha preparar a equipe certa para o dia da minha cirurgia. E se for da sua vontade, o Senhor fazer um milagre daqui para lá, esse caroço desaparecer, que seja, meu Pai. Se não, que o Senhor prepare a equipe, prepare, meu Pai, o médico, a mente, né, a faculdade mental dele esteja boa nesse dia para me operar. E ajuda a equipe certa para ajudar, meu Pai, na operação. Levanta as pessoas, meu Pai, para me abençoar. Levanta as pessoas, meu Pai, para contribuir para os gastos, as despesas que eu vou ter, meu Pai, nessa cirurgia. Ajuda, meu Pai, cada um. Abençoa, meu Pai, cada um que vai ouvir esta palavra. Que essa palavra ela venha fazer com que cada um venha parar, venha refletir. Que cada um de nós temos ministério, que nós temos que zelar e cuidar daquilo que Deus nos deu. E que a gente não venha ser dono de ministério de ninguém. Que cada um foi chamado individualmente para fazer a obra do Senhor, para te servir. Ajuda, Espírito Santo, cada um de nós. Confirma-nos a vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que esta água esteja abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba dessa água. Viu? Irmãos, cada igreja ela tem suas regras. Não significa que numa igreja que não pode orar pela água, que ela está errada, que ela não está não. Ela não está errada não, ela simplesmente não quer colocar no estatuto da igreja. Então respeita as regras das igrejas. Amém? As igrejas neopentecostais, elas não estão erradas não, de estar orando por água, orando por fotografia, por peças de roupa. Elas não estão erradas não. Nós temos que ungir tudo, temos que abençoar tudo, temos que abençoar nosso pão de cada dia, temos que abençoar a água que nós bebemos, temos que abençoar aqueles que nos perseguem. Amém? Entenda a maneira como Deus usa cada um. E não toque ministério de ninguém não, irmãos. Porque com a mesma medida que você medir seu irmão, com a mesma medida você será medido. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Está escrito. Mateus capítulo 7, versículo 2. Com a mesma medida que você medir teu irmão, com a mesma medida você será medido. Aí no 12, aí Jesus diz assim, ó: se quiserem que os outros façam alguma coisa para vós, fazeis primeiro vós primeiro. Fazeis primeiro vós também. Também fazeis primeiro vós. Porque essa é a lei dos profetas, amém? Romanos 12, 21. Não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. No versículo 18 diz: se for possível, tenha-se paz com todo. Em Hebreus 12, 14, segui a paz com todos. Procurem
a viver em paz e harmonia. Procura cuidar bem da família. Amém? Me siga lá no meu Instagram, Missionário Ivanei Barbosa. Me siga aqui, né? Me siga, se inscreva no meu canal Livros para Adorar. Permaneça no grupo Igreja Livros para Adorar. Ligue no meu WhatsApp, número 84, que é o código do estado do Rio Grande do Norte. O meu WhatsApp, que é o 9940 0030. Amém? E nesse meu WhatsApp está anexado o meu Pix. Está aberto para receber qualquer valor. É só você digitar uma cruzinha 55 84 9. Aí em seguida você coloca meu número 9940 0030. Deposite lá qualquer valor, R$1, R$2. Se não puder botar R$1.000, R$500, bota 10, bota 20, bota 5. Mas me ajude em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos.